nós vamos poder ouvir da palavra de Deus, vamos poder cantar, louvar. Tempo onde também nós vamos poder ser guiados e conduzidos por Ele. Permita-se, deixe-se ser dirigido, orientado por Deus, estando atento àquilo que Ele quer falar. Seu louvor, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso e majestoso nome, seu glorioso e majestoso nome. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso e majestoso nome, seu glorioso e majestoso nome. Alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor,
Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado que Tu vens até nós. E assim o Senhor quer habitar, Senhor, em nós, quer fazer parte assim da nossa vida. O Senhor nos chama para caminhar, Senhor. Obrigado. Reina, Senhor, de forma absoluta sobre nós, sobre todas as áreas, Senhor, da nossa vida. Vem, Senhor. Seja assim feita a Tua vontade, Senhor, em nós. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. A Bíblia nos traz figuras bem interessantes, não só interessantes, como importantes. Uma das coisas que ela fala muito é sobre o coração. E eu queria ler para vocês uma passagem que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu vou repetir. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala do centro da vontade humana. Lugar onde brotam os nossos desejos, as nossas vontades, e a partir daí, nossa vida ela é controlada e dirigida por essas vontades, por esses desejos. Por isso que é importante, por isso que a Bíblia coloca dessa forma. Olha, guarde o seu coração. E isso me faz pensar do que tem acontecido conosco, né? O coração, o que tem sido movido, o que está no nosso coração. Eu gostaria de, nessa próxima música, convidar você para que pudesse justamente derramar o seu coração. Ela fala de nos lançarmos ao Senhor, de nós nos derramarmos em sua presença. Eu gostaria de convidar você para que pudesse se colocar diante da presença de Deus. Talvez as coisas não estão muito bem, mas derrame a sua vida, derrame aquilo que de repente pode estar mexendo com você. De repente o momento que você está vivendo, coloque isso na presença de Deus, se derrame e permita que Ele possa então se achegar a você, fazer morada em seu coração. Diante de ti abro
Tu és formoso, Tu és um Deus tão maravilhoso, que permite que a gente se achegue, Senhor, a Ti. Que na verdade, Tu és aquele que vem ao nosso encontro, Senhor. Muito antes o Senhor veio até nós. E nós precisamos, Senhor, tanto de Ti. Perdão, porque muitas vezes a gente coloca o nosso coração em tantas coisas. Nós confiamos, Pai, em tantas coisas. Pessoas, cargos, nossa família, em vícios, em muitas coisas. Nosso coração anseia, Senhor, mas ele anseia, na verdade, por Ti. Ó, Pai, transforma o nosso coração, na verdade, faça, Senhor, morada. Ó, Senhor, nós precisamos de Ti. E nós só encontramos, Pai, a Ti, em grande medida, na Tua palavra, Senhor. Por isso eu quero clamar, Senhor, quero pedir que o Senhor possa falar conosco, Senhor, hoje. Usa o pastor Renato, Senhor. Dá a ele das Tuas palavras. Que Teu Espírito Santo possa nos dar clareza, Senhor, e compreensão. Que a Tua palavra ela possa nos incomodar, Senhor. Fala com a gente, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Olá, que bom que nós podemos nos encontrar de novo sob a orientação de Deus, sob a autoridade da palavra eterna de Deus, para que nossas vidas então sigam na direção daquilo que Deus tem preparado para nós, com todas as maravilhas que Ele tem reservado para nós, com sinais e prodígios, com manifestações do agir dEle, porque é assim que nós recebemos também na palavra no Novo Testamento, Paulo dizendo a respeito do seu ministério, que a palavra não era anunciada apenas no sentido de conhecimento sendo adquirido, ensino sendo experimentado, mas essa palavra gera também poder, sinais, prodígios, transformações, renovações, que também seja essa a sua experiência nesse tempo sob a autoridade da palavra de Deus. E é assim que Deus, quando se aproxima de nós, Ele nos fala nitidamente, claramente, através da sua palavra. E por vezes nós também pedimos sinais a Deus para exercitar ainda mais a confiança. Nós precisamos da intervenção de Deus. Somos nós, algumas vezes, que pedimos sinais de Deus para que nós tenhamos mais clareza a respeito de decisões que queremos tomar e que precisamos tomar. Algumas vezes nós queremos essas intervenções de Deus para confiar um pouco mais em Deus, colocando assim entre aspas esse confiar. Mas existem situações também nas quais Deus mesmo intervém e é Ele quem dá sinais concretos para exercitar a nossa confiança. Mas quando Deus então intervém para exercitar a nossa confiança, para nos ajudar a desenvolver a nossa confiança, essa intervenção é surpreendente, porque ela nos leva a graus mais elevados, a mais profundidade nesse seu agir, porque desperta em nós realmente a necessidade de profunda confiança. E é sobre isso que nós vamos continuar meditando, a respeito deste Deus que é fiel e confiável. E em que medida isso é possível ser experimentado em nossa própria vida. Quero assim te convidar então para nós continuarmos meditando sobre Gideão. Lá do livro de Juízes, no Antigo Testamento, nós vamos hoje para o capítulo 7. Se no capítulo 6 nós tínhamos um Gideão pedindo sinais a Deus, no capítulo 7 nós temos Deus colocando, de certa forma, Gideão à prova com os sinais que ele mesmo vai dar para revelar quem ele é.
E nesse contexto, então, nós vamos aprender que menos é mais. Na relação com Deus, menos é mais. E a nossa aparente desvantagem diante de certas situações, quando caminhamos com Deus, essas desvantagens se mostram como situações muito apropriadas para Deus, então, revelar quem Ele é em nosso favor. Quero te convidar a nós lermos, num primeiro momento, Juízes capítulo 7, os versículos de 1 até o versículo 8. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. É assim, por vezes, que na abundância de recursos nós corremos o risco de confiar nos recursos. E se tem uma coisa que essa palavra de Juízes 7 nos revela logo de cara, é que Deus tem um propósito quando coloca Gideão à prova para mostrar a respeito de como ele lida com os recursos militares que ele tem. Se nós ainda lembramos que no capítulo 6 nós tínhamos uma apresentação de uma situação de Israel bastante desfavorável, nós sabemos que o que ameaçava Israel era exatamente a quantidade de pessoas, como enxames de gafanhotos com seus camelos, que representava uma profunda e grande ameaça para Israel, ao ponto de Israel perder todas as suas colheitas, esse povo não conseguir nem plantar nem colher, e a empobrecer chegou a esse ponto. Diante desse cenário, então, esses 30.000 homens representavam uma força bastante diminuta ainda, comparado com aquilo que eram aqueles enxames de pessoas que invadiam a terra de Israel. Mas, exatamente diante desse cenário desfavorável, já de início, onde 22.000 homens acabam abandonando essas fileiras de guerra porque estão tremendo de medo, ficando apenas 10.000, Deus ainda olha para essa situação e diz: vocês têm recursos demais. Vocês têm recursos demais porque corre-se o risco de confiarem demais nos próprios recursos. E é isso mesmo que Deus então vai revelando. Na abundância da saúde, nós corremos o risco de confiar nela, de acharmos que não precisamos de Deus. Na abundância dos dias de vida que ainda temos diante de nós, corremos o risco de achar que não precisamos de Deus. Na abundância dos relacionamentos influentes, nós corremos o risco de confiar mais nas estratégias do que em Deus.
na abundância dos empreendimentos bem-sucedidos, nós corremos o risco de confiar mais nos dividendos que colhemos do que em Deus. E aqui então, de cara, a palavra já logo nos mostra: não seja tão insensato. Nós precisamos de Deus em todas as situações da nossa vida e em todas as fases da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de Deus. Quando Deus então está nos confrontando com isso, nós precisamos olhar para essa palavra e perceber que se os nossos recursos emocionais, espirituais, relacionais, financeiros se reduziram ao ponto de não ser mais confiável olhar para eles como a fonte da nossa segurança, então Deus tem uma excelente oportunidade para mostrar para você e para mim quem de fato Ele é. E Ele pode mostrar, então, que nós podemos confiar nele. Se os seus recursos continuam fartos e abundantes, essa palavra é um confronto, então, para nós, porque ela nos revela que, a longo prazo, não é muito sensato confiar nos próprios recursos. De uma forma ou de outra, essa palavra de Deus nos revela um Deus que vem ao nosso encontro para nos demonstrar a necessidade de confiar nele, porque é mais sensato, a longo prazo, confiar no Deus que concede os recursos do que nos recursos, sejam eles limitados ou sejam eles abundantes. O que nos faz não confiar em Deus? O que nos faz surgir no coração aquele sentimento de desconfiança com relação a Deus? Soberba? Medo? Preconceito? Insegurança? O que leva ao nosso coração, o centro das nossas decisões, do nosso querer e da nossa vontade, o que leva o coração a depositar a sua confiança em tantas outras coisas e com tanta desconfiança olhar para Deus. Quantas coisas impedem Deus de agir em nossa vida? Ou não impedem Deus de agir em nossa vida, melhor formulando, nos impedem de perceber que Deus pode agir. Deus intervém, então, nos dizendo que quanto menos recursos tivermos à disposição, tanto mais poderemos experimentar quem Ele é, porque então Ele mostrará para nós que é Ele quem concede a vitória. Vamos ler adiante Juízes 7, do versículo 9 até o versículo 14. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia. Também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele.
Deus então intervém com seus sinais, não simplesmente para reforçar as nossas desconfianças ou motivar para que nós confiemos nele, mas por vezes por misericórdia, por graça, por compaixão, para revelar não apenas o reforço da nossa própria dificuldade, mas para mostrar que é ele quem faz, que é ele quem age, que nós podemos sim confiar nele. Essa intervenção, então, de Deus dá ânimo. Essa intervenção de Deus dá coragem, porque Ele deixa claro que Ele está agindo. Então, pequenos sinais que Deus vai nos dando na caminhada, que Ele está atento. Pequenos sinais que Ele vai nos concedendo na caminhada, que para nós, quando estamos em fases e momentos inseguros, são grandes prodígios de Deus, porque Ele intervém. Não rasgando simplesmente o céu para que nós possamos ouvi-lo com voz audível, mas sim, são sinais, são prodígios, são coisas claras que vão nos mostrando, ok, ele é confiável, ele é fiel, essa é a questão, e por isso então podemos exercitar a confiança nele. De vez em quando, sim, isso acontece conosco. Deus nos dá experiências especiais do cuidado dele. E quando nós experimentamos essas intervenções, então, de Deus, isso nos motiva, nos dá ânimo, nos dá coragem para agir, porque nós agimos não na nossa força, mas nós agimos na força e na capacitação de Deus, no poder de Deus, é que nós passamos, então, a agir. E as coisas que acontecem através desse agir são transformadoras para a nossa própria realidade, para tudo aquilo que está ao nosso redor, porque ela motiva, ela empolga, ela nos faz olhar horizontes mais amplos. E é isso então que também Gideão vai estar experimentando aqui, conforme então nós lemos em Juízes 7, 15 a 22. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu então os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, perto de Tabate. Gideão derrota os inimigos com poucos homens, sem armas, sem tirar uma vida até esse ponto. O que segue depois são decisões próprias de outros que não estavam tão próximos daquilo que Deus estava querendo fazer. Sem recursos, ou com recursos limitadíssimos, sem arma na mão, a não ser um pote de barro e uma tocha de fogo, que tem a ver com estratégias aqui bem desenvolvidas pelo próprio Gideão. Isso é surpreendente, a forma como ele consegue contornar essa situação, porque o mais interessante é que esse homem trabalha junto com Deus. Por quê? Eu digo isso, ele trabalha junto com Deus. Deus disse que ele não deveria levar senão apenas 300 homens. E o motivo estava
muito claro para Gideão. Porque caso ele levasse mais gente, as pessoas poderiam dizer, Israel poderia se orgulhar dizendo que havia conseguido pela própria força, que ele havia conseguido libertar-se, conseguido ser bem-sucedido pelas próprias forças, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Porque quando nós confiamos demais nos recursos que temos, o que nós estamos fazendo é dizer para Deus: eu não preciso de ti, eu dou conta por mim mesmo. A minha faculdade eu termino pela minha inteligência, o meu trabalho eu administro pelos meus próprios recursos, capacidades, influências e estratégias, os meus empreendimentos eu administro da forma como eu quero, a minha família eu edifico da forma como me apraz, a partir dos meus próprios princípios e propósitos e valores. Deus está nos dizendo: não se orgulhe contra mim, confiando na sua própria força que o liberta. É uma questão, sim, de confiança aqui que Deus está nos apresentando. E para que, então, agora isso não aconteça, Deus deixou muito claro para Gideão porque ele deveria levar menos gente junto consigo, porque ele deveria ter menos recursos à disposição. Agora, como essa estratégia iria ser desenvolvida, isso é por conta de Gideão. Veja bem, Deus diminuiu os recursos de Gideão, mas não disse para ele como ele iria vencer a guerra. Por isso que eu digo, Gideão é um homem que trabalha junto com Deus. Algumas vezes nós preferiríamos que Deus revelasse também o plano, que Ele revelasse o propósito, que Ele revelasse o caminho, para onde Ele vai nos conduzir, quais são os passos. Revela, Senhor, me dá o mapa completo, seria muito mais fácil. E é isso que por vezes nós pedimos: Senhor, me dá o mapa e as instruções completas. Mas, ao menos não é revelado aqui que Deus o fez com Gideão. Apenas Gideão estava muito consciente que ele tinha poucos recursos. A estratégia dos vasos ali para criar, de alguma forma, uma situação de tumulto no arraial dos inimigos, aquelas tochas, aquela trombeta, aquilo de alguma forma é estratégia de Gideão. Pode ser que Deus o tenha inspirado para isso, mas de forma direta é que não está revelado para nós. E me parece, e a palavra de Deus assim nos revela, muito de um padrão de Deus agir. Deus retirou o povo do Egito, mas o mapa para conduzi-lo na direção da terra prometida não estava pronto nas mãos de Moisés. Quando Deus envia os seus discípulos em missão, Jesus então o faz na capacitação do Espírito Santo sem um mapa pronto. Indo, façam discípulos, ele disse. Como? Era a pergunta mais natural dos discípulos. Isso, no passo a passo, vocês vão aprender. Confiem. Confiem. Mas é o Senhor que cria as condições necessárias para que a vitória seja alcançada. Nós confiamos nele. Ele nos dá a liberdade e a possibilidade de sermos inspirados, então, para traçar as nossas estratégias. E agora, então, quando nós confiamos nele, é ele quem cria as situações necessárias. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Porque é isso que o Senhor faz. Quando alguns se levantam contra o povo de Deus tem a oportunidade de ver que os seus inimigos vão se digladiar uns contra os outros, levantarão as suas espadas uns contra os outros e se consumirão, porque Deus tem um propósito com o seu povo. Ele tem um propósito conosco. Mas aprender a confiar em Deus é uma escola na qual nós nos exercitamos por uma vida inteira.
e nós acabamos muitas vezes sendo reprovados nas disciplinas básicas dessa escola da confiança em Deus. Muitas dessas disciplinas nós precisamos visitar e revisitar na caminhada com Deus. Precisamos de reforço escolar para aprender a confiança em Deus. E em época de pandemia, então, o reforço escolar é realmente necessário. Para nos ajudar a compreender um pouco melhor essa história, eu quero trazer uma ilustração das Crônicas de Nárnia, no livro chamado A Cadeira de Prata. C.S. Lewis nos dá um pouquinho desse vislumbre de confiança. Ele nos mostra, então, que o grande leão Aslan aparece a uma menina chamada Jill. E ela recebe, então, uma missão. Só que ela não consegue compreender tão rápido o que está acontecendo ali nesse encontro com o grande leão. Ela não sabe muito bem como realizar essa sua missão. E o grande leão, então, diz para ela que ela terá instruções a partir de sinais, para mostrar, então, o caminho certo. E ela precisa confiar nesses sinais, ela precisa confiar na palavra do grande leão, porque é através dessa palavra e desses sinais é que o grande leão, Aslan, iria conduzi-la. O leão parecia ter acabado de falar. Jill achou que deveria dizer alguma coisa. Certo, muito obrigada. Criança, disse o leão, com a voz mais amável do que antes. Talvez não esteja tão certo quanto você imagina. Seu primeiro cuidado é lembrar-se de tudo. Repita para mim, pela ordem, os 4 sinais. Jill não se saiu muito bem. O leão a corrigiu e fez com que repetisse outra vez, e mais outra, até que a menina decorou tudo direitinho. Mostrava-se pacientíssimo. Antes de tudo, lembre-se dos sinais, repita-os ao amanhecer, antes de dormir e caso acordar durante a noite. Por mais estranhos que sejam os acontecimentos, de maneira alguma deixe de obedecer aos sinais. Em segundo lugar, aviso-a de que falei aqui na montanha com a maior clareza. Não o farei sempre em Nárnia. O ar aqui na montanha é limpo, e aqui o seu espírito também é limpo. Em Nárnia o ar será mais pesado. Cuidado para que o ar pesado não confunda seu espírito. Os sinais que aprendeu aqui surgirão sob formas bem diferentes ao depará-los lá. É importantíssimo conhecê-los de cor e desconfiar das aparências. Lembre-se dos sinais, acredite nos sinais, nada mais importa. É Aslan, o leão, dizendo para essa menina que ela precisa ter coisas muito claras na sua mente para confiar e não ficar confusa. Mas o problema é que conforme a história vai passando, ela vai enfrentando tantas dificuldades, tantas coisas, ela enfrenta lutas, sofrimentos, uma longa caminhada desgastante, aterrorizante por vezes, junto com outros companheiros que também estão junto com ela, e aos poucos então esses sinais ficam confusos, e principalmente quando ela encontra uma certa dama verde que deixa ela ainda mais confusa. Fosse qual fosse a intenção da dama ao referir-se às delícias de Harfang, o efeito sobre as crianças não foi nada bom. Não pensavam em outra coisa, só em camas quentes, banhos, jantares e aconchego. Já nem falavam mais em Aslan ou no príncipe perdido. Jill deixou de repetir os sinais todas as noites e manhãs. A princípio dizia para si que estava cansada demais. Depois simplesmente se esqueceu de tudo.
A ideia de passar por uma boa vida em Harfang, em vez de mantê-los mais felizes e animados, produziu o efeito contrário. Aumentou-lhes a insatisfação, tornando-os mais impacientes e irritados. Mais tarde nós saberemos no livro que a dama de verde que se apresentou ali era uma serpente. E nós sabemos qual a menção que C.S. Lewis quer fazer com relação a essa serpente que faz com que os sinais sejam esquecidos. Que se deixe de confiar nas palavras e que se deixe de repeti-las. As palavras nas quais ela deveria se apegar sumiram e tudo fica então mais confuso. Jesus havia dito para os seus discípulos, enquanto caminhava com eles, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos várias dessas menções. Mas no domingo da Páscoa, da ressurreição, não havia nenhum discípulo na porta do túmulo, aguardando ansioso que o Senhor ressuscitasse. As mulheres que para lá foram apenas para embalsamar um corpo de um Jesus morto, não na alegria e ansiedade de encontrar um Jesus ressuscitado. A promessa da ressurreição de Jesus se cumpriu. A promessa encontrou um cumprimento porque Deus é fiel e confiável, apesar e independente da falta de fé dos discípulos. Aquilo que poderia ter sido motivo de grande alegria e contentamento entre os discípulos, júbilo por testemunharem Jesus vivo, não aconteceu porque as palavras de Jesus, de alguma forma, não encontraram morada no coração desses discípulos. Eles não haviam ainda feito a experiência com Deus. E por não haverem feito a experiência, não confiaram na palavra que os estimulava a seguir confiando. Mas Jesus ressuscitou. Ele, de fato, ressuscitou para mostrar que a vida vence sobre a morte. Você consegue lembrar de alguma palavra que nesse momento precisa estar sendo relembrada no seu pensamento e no seu coração? Uma palavra bíblica, alguma promessa bíblica que Deus quer que você nesse momento diga, essa eu não posso esquecer. Tem algo que o Senhor quer te lembrar e do qual você agora precisa ser recordado? Uma palavra de promessa na qual você precisa voltar a confiar? Eu quero ler uma das muitas, milhares de palavras de promessa de Jesus. E uma que está em João 14, 16 e 17. Jesus nos diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. É uma palavra de promessa que pode gerar em nós confiança, porque da mesma forma como isso aqui foi prometido, em Mateus 28, 20, Jesus nos disse, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, até no momento final da existência desse mundo, eu estarei com vocês. Jesus ressuscitou e está conosco. E quando nós somos levados para a presença do Pai, unidos então em comunhão, assim como nos diz 1 Coríntios 1:9, aqui então se mostra a fidelidade desse Deus, que nos chama à comunhão com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus permanece fiel e confiável. Que possamos lembrar mais das palavras dele
meditar e guardá-las ao dormir e ao despertar, para experimentar então quem de fato o Senhor é e como Ele quer fazer com que nesta escola da confiança em Deus nós possamos ser aprovados nas disciplinas básicas. Vamos orar. Senhor Deus, por vezes nós reprovamos em disciplinas tão básicas da caminhada contigo, assim como a confiança, a experiência de que é o Senhor quem faz. Obrigado porque por vezes o Senhor não apenas concede mais coisas e recursos para nós, mas nos tira algumas coisas, para que então, no menos, nós possamos experimentar que o Senhor faz mais. Obrigado porque através dessas coisas nós podemos experimentar e através da Tua palavra comprovada, então, essa profunda vontade de querer caminhar contigo. Obrigado porque o Senhor vem despertando isso dentro de nós, o Teu caráter confiável e fiel. Ó Deus, que nós possamos olhar para Ele mais e mais, para Ti, caminhar contigo em fidelidade, não apenas por nossa força, vontade e querer, mas a partir daquilo que o Senhor nos concede, da Tua própria presença, quando nós nos lançamos na Tua direção. Desperta em nós, Senhor, esse aprendizado de mais confiança, porque nós temos aprendido que confiança é demonstração concreta de fé. Fé que nos coloca em relacionamento contigo através de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós, sendo derramada e cumprida assim como Jesus nos disse. Obrigado por esse conselheiro, por esse consolador, por esse que nos motiva na caminhada contigo. Obrigado, Deus, porque Tu não desistes de nós. Obrigado, Pai. Recebe a nosso louvor a Ti e a nossa profunda gratidão por aquilo que Tu és. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da Tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche
tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Queira Deus que esse tempo na presença dele te motive a olhar mais para ele, olhar mais para aquilo que ele tem reservado e preparado para você, e que a falta de recursos, sejam emocionais, sejam financeiros, que a falta deles não te amedrontem, e que a abundância deles também não te confundam o espírito. Que o Senhor assim siga te amparando, te motivando, te direcionando. Que o Senhor siga assim resplandecendo o rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele mesmo então te dê da sua própria paz. Amém.